E o que seria sistema psicomotor? É justamente, ele é composto, que eu falo, né? É 5, né? 7h35 da manhã, os 5 que tem a ver. Essa é uma técnica, né? Para você aprender, né? A associação, aprender por associação. Então, 5 tem a ver com esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal e a pré-escrita. Então, esses são os elementos básicos do sistema psicomotor que o especialista ele desenvolve. Então, a criança ter um esquema corporal bem desenvolvido, né, ele precisa de quê? Ter uma imagem mental, tá, do seu corpo. Onde a gente fala a questão de preparar o cognitivo da criança é justamente essa. Porque ele constrói a personalidade, né, do ser. Então, assim, é a maneira de agir, né, o ser, a maneira que ele tem de agir e se transformar, né, de se relacionar com o seu mundo, o meio em que vive, o seu meio social. Então, quando a gente diz que quando a criança ela tem um atraso no seu desenvolvimento, do seu esquema corporal, o que acontece? Tem a questão do emocional, é porque considera que a criança não tem o seu lado afetivo bem consolidado, bem estruturado. Então, questões, qual é o primeiro contato social que a criança faz? No caso, o bebê, né? É a figura materna. Então, essa relação aí, por isso que é importante fazer a anamnésia, para saber como é que é a relação, como é que foi o início dessa relação social da criança, né? Com a sua mãe, depois com a família, com os parentes, depois que vem o ambiente escolar. Então, o emocional tem muita tem a ver com o lado afetivo precisa estar bem consolidado, bem estruturado, bem equilibrado, né? Para o quê? Para a criança desenvolver o seu esquema corporal, né? Então, a criança, ela precisa, o responsável precisa, então, saber de todas essas informações, somente pais de primeira viagem, né, que não tem entendimento essa informação. Eu sei que também todo mundo já passou por isso. Eu passei por isso, você também, né, Dani? E assim, quando a gente vai lá, vamos ser mãe, e a gente não recebe nenhum manual, né, de como cuidar do nosso filho. E a gente tem que buscar informações, né, que informação tem bastante. O importante é agir, buscar, né? Então, assim, e aí nisso, de saber cuidar da criança para que a criança possa se desenvolver de forma completa, né? Dentro da sua idade cronológica. Por que digo cronológica? Porque tem aquela questão da idade mental, tem a idade óssea. Então, no vídeo já falei sobre essas diferenças. E aí, o que acontece? Quando tem um atraso na linguagem, a intenção, meu filho não consegue desenvolver direito, tem dificuldade de aprendizagem, porque a sua idade mental, por algum motivo, está atrasada. Por quê? Não foi estimulada de acordo com a idade. Então, faltou algum pré-requisito aí no decorrer do tempo do desenvolvimento da criança, ok? Então, aí nisso, a criança, nesse seu esquema corporal, ela desenvolve em 3 fases, que é o controle do corpo, o conhecimento do seu corpo e a passagem ao ato. Então, o primeiro, que é o controle do corpo, é a criança, geralmente ela está com seus 2 anos, é a primeira etapa de desenvolvimento, porque a gente tem um termo que diz que é o corpo vivido. Por quê? Porque a criança ela passa a responder aos comandos, né? Então, é importante a criança, às vezes, o responsável está chamando, vem cá, e a criança não atende esses comandos. Então, é preocupante, né? Você vê que a criança está correndo, não pode correr, vem cá, não pode correr, e a criança não escuta, quer dizer, ela escuta, mas ela não atende. Percebe essa diferença? Então, é essa observação, né, do sistema psicomotor que o especialista ele observa. E eu estou aqui orientando vocês, não é mesmo? E assim,
é importante. Então, a partir de 2 anos, a criança precisa ter esse corpo já vivido, ou seja, para ser capaz de responder alguns comandos. Quando o responsável fala assim, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, isso nas atividades lúdicas, na escola a gente faz muito, né? Tanto com os professores como especialistas em educação infantil. Mas brincar de estátua, então é um bom comando, né? Quem é a criança não gosta de brincar de vivo ou morto, brincar de estátua, imitar, enfim. Então são brincadeiras lúdicas que você pode estar desenvolvendo, mas com esse intuito, né? O importante é você propor uma atividade e saber o motivo, os resultados que essa atividade vão propor para o desenvolvimento da criança, né? Porque às vezes se está por exemplo, na escola, quando eu trabalhei na creche, vamos desenvolver as atividades para a próxima semana, planejar. Aí planejava, ok, mas tinha pessoas que não tinham noção dos benefícios daquela atividade, né? Os resultados daquelas atividades, né? Para o desenvolvimento do ser. E é importante porque, às vezes, os pais põem a criança na creche porque precisa trabalhar, né? Não se importa do que ela vai fazer. Vai brincar. Quando ela vai brincar, não é bem isso. É brincar com responsabilidade, né? E qual seria essa responsabilidade? Entender a importância, o benefício daquela ação, né, do ser em movimento. Então, ter isso também nos responsáveis, essa consciência, né? Saber qual vai ser aquele benefício. Então, eu começar quando a criança ela corresponde a esses comandos, o que acontece? Você já começa a delimitar regras para um bom convívio, para quando chegar em outras situações, ela de fato atender, né? Não só nesses momentos de brincadeiras, mas isso de forma indireta, de forma implícita, você já está criando esses combinados dela, sabendo que, quando fala, né, um verbo de ação, eu tenho que atender, ok? Então, a gente percebe muito quando a criança é nova na escola, né? Que já não atende esses comandos, regras de bom convívio, né? Brincar com a intencionalidade, exatamente, não é, Dani? E aí, sim, eu acho interessante sempre passar para os pais, contar a historinha, né? Por exemplo, explicar para os pais que essa semana desenvolvemos isso, ou vamos desenvolver. Então, sempre mostrar o que foi feito e o que vai ser feito. Mostrar os objetivos, os benefícios. Então, essa troca de informações é importantíssimo para o crescimento, o desenvolvimento da criança, né? Que não adianta deixar o filho na escola, né? A responsável da escola saber, né, a intenção, mas os pais não. E aí o que acontece? E aí não cria essa regra de bom convívio, ou seja, não tem a mesma rotina, porque vai chegar em casa, não vai ter a mesma rotina. Então, essa ideia, né? Pequenas frases, né? A semana desenvolvemos isso, semana que vem vamos propor essa ideia. Também fazer com que os pais participem, porque às vezes a criança não tem uma fala suficiente, né? Porque ela não tem um processo cognitivo ainda estruturado. Mas essa participação dos pais, vamos desenvolver isso, o que seu filho gosta, o que você pode nos ajudar, compartilhar, para que a criança ela perceba que seu mundo é igual, tanto na escola, no ambiente escolar, quanto em casa, né? Então, sempre, né, a preocupação na criança, né? A criança é o centro das atenções. Então, fazer o que os pais começam a perceber a importância dessa brincadeira, das brincadeiras, desenvolver as competências de forma intencional, por explicar o motivo, né, os benefícios. E é isso, porque às vezes vai atividade para casa, mas tem dever de casa, eu passo o dia todo na escola, mas não, a intenção é fazer que os pais entendam essa intenção, né, para justamente aplicar. Então, se tô aqui todo domingo falando, e aí até um certo período vocês internalizarem, transformar essa minha informação que está no mundo externo de vocês
para o mundo interno de vocês. Então, é captar, absorver essas informações até, que eles falam assim, a educação é difícil? A gente tem que estar lá, principalmente com criança, tem que estar falando, educando, reeducando, até a pessoa que ouve, ela internalizar aquele benefício. E como é que eu sei que internalizou? É quando a gente transforma nossa aprendizagem em ação. A partir do momento que eu já estou agindo, com aqueles objetivos, eu internalizei, eu aprendi, tive uma aprendizagem significativa. Então, quando você observar que a sua criança, ela atendeu aquele comando, ela aprendeu, ela teve uma aprendizagem significativa, porque ela estava aplicando na sua vida. E aí, depois, tem a segunda etapa, que é em torno da criança já está com 3 anos, está no maternal 2, então ela começa a ter já o conhecimento das partes do seu corpo, ou seja, ela começa a ter a consciência do seu corpo. E como é que é essa consciência? Você vai perceber muito pelo grafismo, quando pedir para a criança desenhar. Então é importante ficar atento na questão, se a criança está desenhando, por exemplo, vamos desenhar você mesma, ela desenhar um amigo, se ela está desenhando um boneco de forma completa, ou tá com um desenho pobre, aí vê se percebe, tá faltando algum elemento, ou orelha, tá faltando o nariz, tá faltando os dedos. Então, a partir desse grafismo, você vai perceber como é que tá o conhecimento das partes do corpo dela, o que já está de fato internalizado para ela. Então, assim, se preocupar nesses detalhes, porque a última instância são os membros finos. Então, a criança, ela, geralmente, por quê? Pelo desenvolvimento do grafismo natural da criança, ela começa a desenhar o círculo, que seria a cabeça, depois passa para o corpo, que o círculo é o elemento mais simples do grafismo, para depois ali para os membros finos. Interessante que tem uma vez que eu observei a criança começar a desenhar pelos pés, e foi de baixo para cima. Então, aí eu fiquei analisando, porque foi a primeira vez, depois de anos de escola. Você já percebeu alguma criança começar a desenhar pelo pé e subindo e a cabeça ser a última? Então, o que isso quer dizer? E aí você tem que analisar uma série de fatores para entender o raciocínio dessa criança. Então, você começa a fazer um checklist, saber, através das brincadeiras, tem eu não sei como é, mas assim, em francês fala Jacadi, touche Leni, quer dizer, o Jacques, pode botar o nome de outra pessoa. Ou fala, o macaquinho, ou o cachorrinho, toca, não sei, cachorrinho tem focinho, Bom, mas tocar as partes, do corpo e fazer que a criança ela tenha essa percepção, se ela conhece os nomes da parte do corpo, tem esse entendimento. Então, outra, vamos imitar com como é que é oriental, aí puxa a orelha, os olhos, aí vai perceber que tem um olho diferente. Então, bater as mãos para perceber esses membros. Interessante nas atividades, você tá lá e oscilar, O que seria oscilar esses momentos? Para chamar a atenção da criança. Então, é o elemento surpresa. Você tá na atividade, já começa aquela dispersão, aí você muda sua ação, sua maneira ali, introduz um elemento diferente, aí você chama... nunca. Você chama a atenção da criança, porque você mudou aquele ritmo, uma cena. Então, é interessante para chamar a atenção da criança você aplicar com uma atividade assim, pedala, pedalinho. Aí você vai pedala, 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 pedalinho. Então, você mudar o foco, para quando você vê que a turma, o grupo está um pouco disperso, e aí você faz uma atividade de reconhecimento das partes do corpo, Então, ó, minha boneca de lá, bateu com... Aí você fala, a criança tem que atender, para ver se ela está atendendo os comandos. Então, é sempre de forma lúdica, descontraída. Ou seja, tem essa questão de chamar a atenção de volta da criança
e também perceber essa intencionalidade, saber se ela está atenta, o conhecimento, consciência dessas partes do corpo, né? Então, a criança a partir de 4 anos, ela precisa saber ter uma discriminação visual, saber jogos de montar, né? Ter o conhecimento, né, dos detalhes, né? Tanto do cabelo, enfim, do cotovelo, sabe a criança que desenha e o braço, e aí percebe esse movimento aqui, então tem já noção do cotovelo, tá? Agora, aí com 4 anos, está no pré-1, vai ser o período da terceira etapa, que é a orientação espaço-corporal. E o que seria isso? É quando a criança ela começa já a se localizar, tendo como referência um objeto, é a noção da sua posição em um lugar. Então, saber o que está em cima, o que está embaixo, está ao lado, né? Então, é interessante brincadeiras de colocar, né? De vestir, né? Fazer aquela brincadeira de botar o sapato tudo num lugar, se bem que agora com algumas restrições, né? É difícil fazer esses trabalhos coletivos, né? De encontrar os pares, né? Pelo menos lá na escola, a gente só pode brincar, a criança está permitida levar seus brinquedos individualizados. Então, não tem mais essa do coletivo, aí dificulta um pouco, né? Mas vale a intenção. Então, sempre a gente tem que usar a nossa criatividade, né? Como é que a gente pode, nesse momento pandêmico, como é que podemos desenvolver essas atividades, não é mesmo? Então, assim, pedir para levar alguma coisa que a criança possa, a própria fantasia, né? Ela pede para a criança, tem a fantasia, então levar e colocar e saber como é que ela se veste. Então, tem crianças que ela põe primeiro pela cabeça, a blusa, ou pelo braço, então ter essa percepção, né? Então, aí nisso, a criança, a partir de 5 anos, ela já tem assim, consegue já descrever, né, em detalhes os personagens, então tudo é uma observação técnica, né? Então a questão, depois vem a organização, então, depois de 5 anos seria organização espaço-corporal. O que seria isso? A criança ela começa a descrever um movimento, ela começa a compreender algumas situações, atitudes e expressões. Eles não trocam os brinquedos? Não, porque está tudo separado. Cada um na sua mesa, no distanciamento. Então, acaba não trocando, não. E lá desenvolve autonomia. Na verdade, nem os professores, de fato, eles mexem na mochila. Como é que seria isso? A gente acompanha a criança. Né? Já pegou sua agenda? Já pegou seu estojo, já pegou seu brinquedo? Então, o responsável, no caso eu, minha colega, enfim, a gente fica com a criança ali. E a criança tem autonomia, isso eu digo atualmente estou no pré-1, né? Mas porque esse ano não estou no maternal não, mas até no maternal a gente faz isso. Porque a criança, como eu falei até num vídeo, a criança ela precisa fazer a sua mochila, né? O responsável. Então, a criança, quando a criança tem dificuldade, a gente precisa ali para orientar. Então, a criança tem que saber o que tem, o que é seu, o que não é seu, né? O que tem na sua mochila. Então, o professor, na verdade, ele mostra a rotina. Já pegou seu caderno, a sua agenda, seu estojo, sua garrafa de água. E aí, nisso, é a criança que vai retirando o seu material da mochila. Então tem toda uma orientação para isso, né? Para desenvolver essa autonomia. Porque às vezes acontece, né? A criança ter o mesmo brinquedo que a outra. Mas ele é mesmo. Não, o seu tá em casa, esse é do seu amigo. Por quê? Aí o outro fala assim, não, isso aí eu trouxe da minha casa, tá lá na minha mochila. Claro que a gente pede para identificar. Pode acontecer, mas porque é todo um período de construção, não é mesmo? Mas a gente orienta essa autonomia, desde pequenininho. Enfim. Aí precisa da participação dos pais, né? Chega lá e a criança, não sei, não é meu, porque os pais, sabe, logo que foram os pais que fizeram a mochila, né? A criança não estava junto. Então é importantíssimo. Até mesmo o momento de separar o uniforme,
A criança tem que estar junto ali para saber onde guarda, né? Participar dessa rotina também de casa, né? Aí quando põe bilhetinho, o bilhetinho da agenda, o responsável, os pais, lê esse bilhetinho pro filho. Ó, filho, eu tô escrevendo isso, tá? Para seu recadinho para sua professora. E aí, na hora da rodinha, enfim, no momento de conversa, a professora vai, da mesma forma, a professora vai botar um recadinho para os pais, falar, ó, tô escrevendo um recado para os seus pais e eu tô falando sobre isso. A criança, ela precisa participar de tudo, ela tá consciente do que, porque ela é a principal, né? Ela é a protagonista, então ela tem que estar ciente do que se passa, claro, de acordo com o seu entendimento, né? Aí a gente vai adaptando o vocabulário de forma simples, objetiva e pessoal para que ela possa entender, né, e progredir na sua aprendizagem, nessa formação, nessa autonomia, né? Então, ela tem que participar de tudo. Ok? Respondido? Vamos lá. E assim, a criança já está lá no pré-2, está com 5 anos, ela tem que ter já, passar por essa etapa, né? Esse pré-requisito de organização espaço corporal. Ter a capacidade de se expressar verbalmente, porque já tem um cognitivo desenvolvido, verbalmente, as ações do outro. Então, se tem algum conflito com algum colega, saber verbalizar e explicar em detalhes. Ok? Em detalhes. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto que eu possa falar. Isso aí. Tá. Bom, foi. Tem mais alguma pergunta, Dani? E a questão da... Aqui, 5 anos. A etapa da organização espaço corporal, né? Que ela vai descrever, e aí nisso, por isso que é importante sempre, claro, a gente começa desde menorzinhos, desenvolver, estimular, né, a questão das percepções, né, gustativas, auditiva, tátil, né? Essa percepção, porque isso vai facilitar na descrição desses momentos. Então, a criança que não teve um estímulo adequado às suas percepções sensoriais, que é lá no início, os menorzinhos, isso vai fazer falta nesse momento, nessa transição para o ensino fundamental, né? Nessa descrição. Então, atividade que você pode vedar os olhos da criança, né? Aí, por isso, né, tem criança que não gosta, que tem nervoso, né, de vendar os olhos para fazer uma brincadeira, né? O gato mia, por exemplo, né? A percepção auditiva. Você vendo os olhos, aí outra criança mia, ela tem que perceber de onde está vindo o som. Então, isso tudo é um desenvolvimento. Mas tem crianças que têm pavor, têm pânico. Por quê? Por quê? Porque aí o seu emocional não vai estar tranquilo, equilibrado, né? Então, ela tem que passar por uma experiência, observar o outro, para depois ela tomar uma atitude de participar. E, claro, nesse momento você vai respeitar, né, os seus limites e vai encorajar, né, encorajá-la, e ela vai perceber que é uma brincadeira lúdica, então, tranquilo que ela pode participar. Então, nada de forçar. Então, tem que partir da criança a sua capacidade de agir ali nesse desafio, né, nessas etapas. Então, é sempre importante. Vários vídeos vou estar repetindo algumas informações que é justamente para internalizar e vocês colocarem, entrar no seu mundo, o mundo interno, tá? Então, assim, a criança que ela pula alguma etapa desse seu desenvolvimento natural, o que acontece? Ela tem dificuldade de progredir, porque ela não fez aquele link, né, com a sua realidade, seu conhecimento de mundo para ter um bom entendimento. Aí não vai ser uma aprendizagem significativa, ok? E aí, sim, a questão o resultado, né, o desenvolvimento da criança sempre resultado da sua relação social
com o adulto. Ou seja, a primeira relação social, quem é? Geralmente é a mãe, né? A figura materna. Então, ela vai aos poucos progredindo, né? Para os membros da família, dentro de casa, enfim, até chegar a um ambiente coletivo com os amiguinhos da mesma idade. Aí vem falar assim, mas meu filho fez isso, porque também a criança ela tem um comportamento diferente entre pessoas da sua mesma idade, seus coleguinhas, com os adultos. Então, às vezes, os pais se espantam, nossa, meu filho fez isso? É porque o relacionamento é diferente, né? A criança com a reação da criança diante de um adulto, ele vai, né, ficar mais na dela. Mas na mesma idade vai ter que eu vou enfrentar, né, porque é o mesmo tamanho, porque é a mesma idade. E aí realmente o comportamento muda. E às vezes os pais não acreditam. Meu filho fez isso? Mas é natural, tá? Então, assim, a criança ela sempre vai procurar brincar, claro, mas é o responsável que vai precisar ter essa consciência de estimular, estar sempre se informando no seu desenvolvimento mínimo necessário, de acordo com a sua idade cronológica, né, para ter a capacidade de uma aprendizagem significativa. Então, o vídeo de hoje, eu acho que eu falei, né, sobre se ficar com alguma dúvida, depois os outros ouvintes, que eu vou publicar essa live aqui, vou deixar outras perguntas, estou aí para responder, né? Então, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que entraram aqui, por algum motivo eu sei que às vezes, bom, meu filho já entrou, uma já desceu para estudar, e enfim, o dia tá lindo, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Sempre nessa construção de saber, para melhor desenvolver a nossa criança, né? Ainda mais esse período, né? Esse processo pandêmico aí, com restrições, e aí fica naquela dúvida. Como é que meu filho vai ter um bom desenvolvimento com certas restrições? Tem crianças que não têm acesso, que estão à distância, não é? Uma aprendizagem à distância, não tem acesso à internet, enfim. A gente vai procurando outros meios, né, de se conectar e se informar. Então, pode deixar as perguntas, estou aí para responder, tá bom? E aí eu aguardo a presença de vocês em outros vídeos. Obrigada pelos corações, tá bom? E um ótimo domingo, uma ótima semana abençoada para todos, tá? Um beijo grande. Tchau!